Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bom com você? Quero te convidar a refletir junto comigo o Evangelho desta quinta-feira, dia 18 de setembro. O Evangelho de hoje é de São Lucas, capítulo 7, versículos de 36 a 50. Um fariseu convidou a comer com ele. Jesus entrou, pois, na casa do fariseu e reclinou-se à mesa. Apareceu então uma mulher da cidade, uma pecadora. Sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E ficando por detrás, aos pés dele, chorava, e com as lágrimas começou a banhar-lhe os pés, a enxugá-los com os cabelos, a cobri-los de beijos e a ungí-los com perfume. Vendo isso, o fariseu que o havia convidado pôs-se a refletir: se este homem fosse profeta, saberia bem quem é a mulher que o toca, porque é uma pecadora. Jesus, porém, tomando a palavra, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Fala, mestre, respondeu ele. Um credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Como não tivessem com que pagar, perdoou a ambos. Qual dos 2 o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele ao qual mais perdoou. Jesus lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me derramaste água nos pés. Ela, ao contrário, regou-me os pés com lágrimas e enxugou-os com os cabelos. Não me deste um ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não parou de cobrir meus pés de beijos. Não me derramastes óleo na cabeça. Ela, ao invés, ungiu meus pés com perfume. Por essa razão eu te digo, seus numerosos pecados lhe são perdoados, porque ela demonstrou muito amor. Mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Em seguida disse a mulher: teus pecados são perdoados. Logo, os convivas começaram a refletir: quem é este que até perdoa pecados? Ele, porém, disse à mulher: tua fé te salvou, vá em paz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nesta mensagem do Evangelho que nós ouvimos hoje, nós vemos no ser humano o quanto o ser humano é maravilhoso e o quanto o ser pode ser maravilhoso, né? E o quanto o ser humano pode ser nojento. Na atitude desta mulher, que reconhece quem é Jesus, e com toda a tua dor, com todo o seu sofrimento, joga-se aos seus pés. E a atitude desta mulher precisa ser a atitude nossa, de no momento mais terrível, todos os momentos nós precisamos estar aos pés do Senhor, mas principalmente quando está insuportável, difícil, não é em pessoas, em ritos, aqui ou acolá, que nós vamos encontrar a força que nós precisamos e a solução dos nossos problemas. É aos pés de Cristo. Ela entende isso. E ela se joga aos pés de Jesus. E ela dá aquilo que ela tem de precioso naquele momento, a ponto de causar inveja àqueles que vêm, porque não tem coragem de fazer aquilo que ela está fazendo. Só aquele que sofre, só aquele que está vivendo, sentindo as dores do dia a dia, que entende o que esta mulher fez e que entende a importância de se colocar aos pés do Senhor. Então, vemos ali a grandiosidade desta mulher de reconhecer-se. Sim, ela se reconhece pecadora, e exatamente por reconhecer-se pecadora e reconhecer quem está diante dela, ela se coloca aos pés de Jesus. E o quanto o ser humano pode ser nojento, e aí nós vemos a atitude do fariseu e dos fariseus.
que olham para a mulher de cima para baixo e julgam a mulher, se colocando num lugar onde eles não deveriam estar, como muitas vezes muitos de nós faz, e julgando-a pecadora como se eles não fossem pecadores. Ela é pecadora. Ela é indigna de estar aqui e de estar fazendo o que está fazendo. Nós não. Ela é indigna. Percebe? Nós muitas vezes agimos como fariseus. Nós julgamos muitas vezes as pessoas como não merecedoras da graça de Deus. Só nós. Nós julgamos as pessoas pelo erro que elas cometeram. Talvez você conheça alguém que cometeu algum pecado grave, que marcou a vida da pessoa, cometeu um adultério, roubou, sei lá, esteve preso, cumpriu pena, já pagou o que devia, a pessoa mudou, se converteu, estava preso em vícios, fez muita besteira enquanto estava nesse período de vício, mas venceu isso, superou, se converteu, hoje busca Deus, vive outra vida. E tem muitos que dizem que rezam, que vêm à igreja, que são cristãos, que são tementes a Deus e que olham para esta pessoa com o estereótipo, o ex-drogado, o ex, aquele que foi bandido, o ex-detento, aquele que foi preso, aquele que fazia tudo errado, como se você fosse perfeito. Você pode nunca ter roubado na sua vida, você pode nunca ter cometido adultério na sua vida, você pode nunca ter se prostituído, mas você é pecador também. E o fato de você não ter cometido esses pecados não te faz melhor do que o outro. Talvez você, sem cometer pecados tão sérios como esses que eu estou citando, lógico, existem muitos outros, talvez sem cometer pecados tão sérios, tão graves, você se coloque num lugar de autossuficiência, na sua soberba, num pedestal, a ponto de julgar o seu irmão pelo erro, pela vida, pela forma como ele está vivendo e se achar muito mais merecedor da graça do que o teu irmão. Nós todos somos pecadores. Todos nós precisamos nos colocar ali, onde esta mulher está se colocando, reconhecendo a grandiosidade de Jesus. A grandiosidade é dele. Ele sim é o Senhor. Então, nós precisamos compreender que nós necessitamos dele e que nós precisamos colocar a nossa vida aos seus pés, nos momentos bons e ruins da nossa vida, todas as situações, é aos pés de Cristo que nós devemos estar. Não sei se você consegue ver pelo vídeo, lá no fundo, lá no presbitério, tem um sacrário. Ali está o Senhor, em corpo, sangue, alma e divindade. Verdadeiramente é Deus ali presente. No momento difícil da sua vida, é ali que você está. Algumas igrejas têm a capela, onde ali na capela está o sacrário. Aqui o sacrário fica ali no presbitério, como em muitas outras igrejas. Mas tem muitas outras igrejas que existe uma capela, onde está ali o sacrário. E ali no sacrário está o Senhor, em corpo, sangue, alma e divindade. E quantas igrejas que o Senhor fica ali, só. Tem ninguém. Não tem ninguém. Como agora nessa igreja, estou aqui só eu. Olha aí, esses bancos vazios. Às vezes, em muitos lugares, em muitas igrejas, fica assim, a semana toda. E o Senhor ali, esperando você vir e se colocar diante dele. Você só precisa ajoelhar. Se não tiver palavras para rezar, faça como essa mulher. Não fala nada. Só se coloca nos pés do Senhor. Às vezes o choro fala muito mais coisas. Às vezes o silêncio fala muito mais. Mas na dor, no sofrimento, na intensidade, na profundidade do que você está vivendo, sim, você vai conseguir falar. E se a dor for muito grande, que as palavras lhe faltarem, você não precisa falar nada. E é justamente quando nós não falamos, quando nos calamos, que Deus nos fala. E nós ouvimos a voz de Deus. E ali nós encontramos o conforto. Tenha fé. Eu estou contigo. Não se importe com o pecado que você cometeu. Se o teu pecado
os teus pecados estão perdoados. Deus não olha o nosso pecado, Deus olha o coração arrependido. Inclusive tem passagem evangélica que nos diz que o céu faz festa quando um pecador se converte. Diante do que você está vivendo, da dor que você está passando, da vida de pecado que você está levando, ou insistindo, em levar, que você entenda que o seu lugar é ali, aos pés do Senhor. Sempre aos pés do Senhor. É ali que nós vamos encontrar a força para sair desta vida, para nos levantar, para nos erguer, para estofar o peito, levantar a cabeça e com dignidade em Cristo conduzir a nossa vida. É assim. O Senhor nos criou para nós estarmos de pé, não arrastados numa vida de pecado. Às vezes precisamos nos abaixar, para nos ajoelhar e para nos colocar aos pés dele. Mas isso para que ele faça conosco aquilo que hoje ele está fazendo com esta mulher. Feito isso, nós vamos nos levantar, vamos nos reerguer, vamos superar tudo que estávamos vivendo, e aí, depois deste encontro com Cristo, já não existe mais dor, sofrimento, choro, pecado, humilhação, e Ele nos envia para nós vivermos uma vida nova. Que maravilha de Evangelho! Que nós ouçamos com carinho esta mensagem, olhemos para a nossa vida e possamos alcançar, pelo nosso sim, pela nossa decisão por Deus, possamos alcançar o que hoje esta mulher está alcançando do Senhor para conduzir a nossa vida, trilhar o nosso caminho da forma que precisa ser. Amém? Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.